Agora, pessoal, a gente vai tratar um pouquinho de transitividade verbal. Transitividade verbal é a relação do verbo com seus complementos. Isso não é propriamente um assunto detalhado na aula de verbos, mas você precisa saber um pouco de transitividade para estudar a voz passiva, para saber se um verbo é de ligação ou não, se o verbo ele tem ali sujeito ou não tem, se o que vem depois dele é sujeito, se é objeto. Então, na verdade, a transitividade se comunica totalmente com o assunto de verbos. Eu vou dar uma palhinha aqui, básica, e a gente aprofunda isso em aulas próprias, aula de regência, aula de sintaxe. Então, a transitividade verbal, na prática, é saber se o verbo pede complemento ou não, e caso peça, qual é o tipo de complemento? Qual é o tipo de complemento? Com ou sem preposição. Felipe, essa é a definição de transitividade verbal? Não, essa é a definição prática para o concurso. Transitividade é saber, esse verbo pede complemento? Pede. Tem preposição? Tem. Não tem? Então você vai ter classificações diferentes. Começando pelo nosso querido transitivo direto, né? Muita gente diz, nossa, transitivo direto, o que é isso? É grego. Olha, se o verbo é transitivo, você já anota aí no seu coração que ele pede complemento. Então, a partir de agora, no seu vocabulário, o verbo transitivo é o que pede complemento. Se ele pede o complemento e esse complemento se comunica diretamente com o verbo sem preposição, ele é transitivo direto. Vista a definição, continua grego para muita gente, vamos ver o exemplo. Ó, comprei charutos. Se eu chegar e disser assim, comprei. Vai ficar todo mundo, tá, comprou o quê? Ah, eu vou dizer, comprei charutos. Isso prova que o meu verbo pede um complemento. Eu não consigo usar esse verbo sem complemento. Então ele é transitivo. Agora, comprei charutos. Tem preposição nesse complemento? Charutos é o meu complemento. Tem alguma preposição? Eu comprei para charutos, comprei de charutos, em charutos? Não. Comprei apenas charutos. Então aqui o meu verbo transitou diretamente até o complemento sem nada no caminho. Então, apresento o tal do verbo transitivo direto. Pede complemento sem preposição. O indireto segue a mesma lógica, só que ele pede um complemento com preposição. Gosto de fritura, açúcar e gordices em geral. Eu consigo apagar esse de aqui? Gosto fritura? Não, eu gosto de fritura, de açúcar e de gordices em geral. Então, que pede complemento, é claro, gosta de alguma coisa. E é obrigatória também a preposição, tá? Então, a preposição aqui mostra que o meu verbo é transitivo indireto. Ele pede complemento com preposição. Com preposição. Então, ele não transita até o objeto dele, né? As coisas que são objeto do meu gosto, eu não consigo chegar até elas de forma direta. Eu tenho que tropeçar numa preposição aqui. Agora eu tenho o transitivo direto e indireto. Mesmas análises acima. A única diferença é que ele pede dois complementos ao mesmo tempo. Mazinho deu pedrinhas de crack a meninos da rua. Então, eu dou alguma coisa a alguém. Essa primeira coisa que é dada não pede preposição. Então, esse verbo aqui pede um complemento sem preposição. Por acaso, o nome desse complemento é objeto,
é o objeto direto. Tá? E o segundo complemento pede preposição. Então, esse verbo também é transitivo indireto. Então, aqui eu tenho o tal do objeto indireto. Tá? É isso aqui. É isso aí que você precisa saber sobre transitividade. Ah, Felipe, mas como é que eu vou saber se o verbo vai ter preposição ou não? Da mesma forma que você sabe que gostar pede preposição de. Em algum momento você aprendeu isso. E os outros muitos verbos que caem em prova, você vai precisar aprender também. Se pedem ou não. Lendo, pela sua vivência, consultando. Beleza? Por fim, eu tenho o verbo intransitivo. Ó. Se o transitivo é o que pede, o intransitivo é aquele que não pede complemento nenhum. Por que que não pede? Gente do céu, complemento, comendo as sílabas aqui, ó. Complemento. Por que não pede? São verbos que normalmente indicam ações assim que se bastam, tá? Em si mesmas. Dercy morreu. Eu não posso dizer Dercy morreu um carro. Dercy morreu, sei lá, qualquer outra coisa? Não, ela simplesmente morreu. Morreu, acabou. Eu não fico perguntando, morreu, não pede mais nada. O que eu posso adicionar são circunstâncias. Morreu sozinha, morreu de câncer, morreu, né, com idade avançada, morreu à noite, morreu entre amigos. Mas isso não é complemento, isso é circunstância que eu adiciono. Então, esse verbo é intransitivo. Nosso barco partiu, acabou, partiu. Acidentes acontecem, ó. Acidentes simplesmente acontecem. Eles aparecem, ocorrem, então verbos intransitivos. É isso que é a transitividade verbal, tá? É isso que você precisa saber. Ah, sempre achei grego. Espero que não ache mais que é grego. Vamos lá. Caiu na prova DPE de Santa Catarina na lista uma pergunta sobre isso. O verbo passou, no contexto, é transitivo direto. Ou seja, agora que você conhece a nomenclatura, se é transitivo, pede complemento. Se é direto, o complemento vem sem nada, sem preposição. A fonte da juventude, capaz de curar todos os males e fornecer o vigor físico da melhor época da vida, nunca passou o quê? De um mito. Passou de um mito. Se eu tenho uma preposição grandona aqui no meu complemento, esse cara nunca vai poder ser direto. Eu não consigo transitar até o meu mito aqui diretamente. Eu tropeço numa preposição. O trânsito é indireto. Então, no contexto, é transitivo indireto. Tá bom? E observe, né, que os verbos não têm regência, o nome disso, essa relação regência fixa, transitividade fixa. Um verbo, ora, pode pedir complemento numa situação e não pedir na outra. Por exemplo, o tempo passou. Nesse caso aqui, o meu verbo passar pede algum complemento? Não, o tempo passou. Ação completa em si mesma. Ó, acabou. O tempo passou. O tempo acabou. Então, o mesmo passar aqui não é transitivo de jeito nenhum. Então, a regência não é fixa. Outro detalhe, você tem que estudar, às vezes, as diversas regências que um verbo tem. E isso a gente detalha na aula de regência. Tranquilo? Então, seguindo aqui o nosso estudo sobre os verbos, eu quero falar um pouco sobre algumas classificações. Vou falar sobre verbos impessoais, despenca em prova, cai assim, cai mais que pelo de labrador. E unipessoais. Vamos ver isso aqui é bem tranquilo, é bem teoriquinho. Ó.
Os verbos impessoais são aqueles que não têm pessoa, ou seja, eles não têm sujeito. Por que não têm sujeito? Porque indicam ações espontâneas. Indicam, por exemplo, fenômenos da natureza. Chover, nevar, amanhecer, anoitecer, trovejar. Também são formas impessoais, né? Como faz sol, está frio, está tarde, ainda é cedo, são 4 da manhã, são 8 de maio. Quando eu digo ali, choveu. Alguém choveu? Tem alguma pessoa praticando essa ação de chover? Não. Então ele não tem uma pessoa por trás. É uma ação, um processo que não tem uma pessoa por trás. Por isso o verbo chamado de impessoal, indicando fenômenos da natureza e aspectos como temperatura, tempo, né? Então aqui são os exemplos. E o mais queridão nesse assunto é o verbo haver. E esse cara aqui cai muito. O verbo haver vai ser impessoal em basicamente 3 situações aqui. Quando ele tiver sentido de existir, há pessoas com sudorese no trem. Então, existem pessoas com sudorese. O verbo haver equivale a existir. Então, ele é, nesse sentido, impessoal. Qual vai ser o efeito disso? Ele não vai ao plural. Ele fica aqui, ó. Fica dessa forma aqui. Agora, o existem não é um verbo impessoal, então ele concorda normalmente aqui. No sentido de ocorrer, suceder, acontecer, houve acidentes graves. Ocorreram acidentes. Né? O que a banca vai colocar lá é houveram, e vai estar errado, porque ele não tem pessoa, não vai ao plural. O verbo haver indicando o tempo decorrido também não se flexiona. Há 2 anos não me drogo. Então, esse 2 anos não é o sujeito do verbo haver. É só uma noção de tempo. O verbo haver aqui, ele não tem sujeito. E se você trocar pelo faz, o faz também vai ser impessoal. Então é há ou faz 2 anos. Beleza? E agora os verbos unipessoais. Os verbos unipessoais, eles não caem com essa classificação, não perguntam um nome. Mas é um tipo de verbo que cai muito, porque normalmente vem com um sujeito na forma de uma oração. Então, o primeiro dos tipos aqui são os verbos onomatopeicos, aqueles que indicam a voz dos animais, a ação, como latir, ladrar, galopar, trotar, zurrar. A explicação lá na gramática é a seguinte: o único sujeito possível para latir é um cachorro, então só pode ter uma pessoa, a terceira pessoa do singular ou do plural. Por isso, unipessoal, porque, em regra, se conjugam apenas na terceira pessoa do singular ou do plural. Uma única pessoa, a terceira. Por isso o nome, tá? Aí um detalhe, aproveitando, é que essa regra vale para os verbos em sentido denotativo, sentido literal. Claro que se eu usar um verbo, por exemplo, latir, em sentido figurado, eu lato, mas não mordo, eu já deixei de ser unipessoal, porque eu usei de maneira figurativa. Rigorosamente, só poderia ser a terceira pessoa. Isso também vale para o verbo impessoal. Chover é impessoal. Agora, se eu usar em sentido figurado, choveram recursos. Os recursos choveram. Eu dei um sujeito numa figura de linguagem. Aí eu vou conseguir flexionar. Eu estou falando aqui da acepção primária desses verbos. Vamos lá. Verbos que normalmente trazem uma oração com um sujeito. Esse aqui é o caso que cai em prova. Não com esse nome, mas a situação. Convém acordar mais cedo. Acordar mais cedo, isto convém. Parece que vai chover. Isso parece. Urge o quê? Melhorar seu nível de leitura é urgente. Melhorar seu nível urge. Que você estude muito importa, é importante.
Que você vomitou no padre, consta. Então, isto consta. Esses são os verbos que normalmente trazem uma oração substantiva como sujeito ou, às vezes, um substantivo. São os casos que caem em prova. Acontecer e ocorrer também, né, são verbos chamados de unipessoais. Tá? Então, ocorreram acidentes. Aconteceram acidentes. Aí eu usei aqui o verbo haver, né, porque o sentido é o mesmo. Aproveitando para lembrar que ele não vai ao plural. Tranquilo, então. Foram esses os verbos. Vamos aqui uma questão. Ó. Auditor fiscal CAGE de Winterfell 2018. Ocorreram diversos avanços, como, por exemplo, a diminuição da mortalidade e do analfabetismo. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso a forma verbal ocorreram fosse substituída por. Ó, eu tenho que avanços ocorreram. Eu tenho aqui um verbo até, né, unipessoal, terceira pessoa, que eles ocorreram. Se eu for trocar por qualquer outro verbo pessoal, eu tenho que manter essa concordância aqui no plural, né? Então, aconteceu está no singular, não poderia. Ó, existiu, não poderia. Houveram, não poderia, porque o verbo haver, com sentido de ocorrer, não vai ao plural. Eu ficaria nessa dúvida aqui. Como o sentido é de acontecer, o meu gabarito vai ser sucederam. Acidentes ocorreram, acidentes sucederam, tá? E aproveitando aqui para aprofundar, tiveram acidente. Não serve na linguagem formal. O verbo ter, que a gente usa toda hora como se fosse existir, tem gente que não gosta de criança. Na linguagem formal, o ter não pode ser usado no lugar de existir ou haver. Então isso aqui é considerado informal, isso aqui está errado, tá? Mais uma, ó. No período, é um orgulho poder contar com você. A terceira pessoa do singular empregada na forma verbal é, ou seja, ele é, né, terceira pessoa do singular, justifica-se por tratar-se de um verbo impessoal, como em é tarde. Ora, nesse primeiro caso, ó, eu tenho a seguinte situação. Poder contar com você é um orgulho. Isso aqui é o sujeito, tá? O que é um orgulho? Isto é um orgulho, poder contar com você. Então, o verbo fica ali na terceira pessoa do singular porque tem que concordar com essa oração aqui, beleza? Agora, no outro caso, ó, é tarde. O meu verbo ser, ele não é unipessoal como nesse caso, ele é impessoal, porque indica um aspecto de tempo. É tarde, é cedo, é dia 8, está tarde, são casos de verbo ser impessoal, sem sujeito também. Não tem ninguém sendo tarde aqui. É tarde, pronto, sem pessoa por trás do fenômeno. Então, está errado aqui.